Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à aula sobre comunicação efetiva e neste conteúdo eu vou falar sobre 3 elementos. O primeiro deles que é a metacomunicação, os sistemas representacionais e as âncoras que você vai utilizar muito durante o processo de coaching de emagrecimento. Vamos falar primeiro da metacomunicação. Eu já abordei em aulas anteriores o quanto é fundamental a gente se comunicar de forma verbal e não verbal. No entanto, as pessoas, elas marcam muito mais o não verbal, que é representado por 93% da nossa comunicação, sendo 55% de expressões faciais e 38% das entonações vocais. E apenas 7% é o conteúdo, é a nossa palavra, é a fala. Nesse sentido, entra o segundo elemento, que são os sistemas representacionais, que estão relacionados com os nossos sentidos, que é o visual, o auditivo e o sinestésico. Essas representações, elas captam informações externas para o próprio processo interno, gerando percepções e mapas de experiências próprias, que também já falamos em aulas anteriores. E é conhecido como visual, relacionado com a visão, quando você vê algo que é um visual externo, ou quando se pensa em uma imagem, que é quando a gente processa a informação, que é o visual interno. O segundo tópico é o auditivo, relacionado com a nossa audição, quando se ouve algo, que é o externo, ou quando se pensa algo derivado de um som, auditivo interno. Sabe quando você fica ouvindo e pensando em algo? E o terceiro tópico é o sinestésico, relacionado com todas as nossas sensações, movimentos, quando se sente algo tátil, quando você tem o toque, que é o sinestésico externo, ou quando se pensa em algo derivado de sensações táteis, que é conhecido como sinestésico interno. Então, por exemplo, o gustativo e o olfato, eles são considerados sistemas representacionais sinestésicos. Sabe quando você sente um cheiro e vem aquela lembrança? E dentro dessas representações também é conhecido como submodalidades dos sistemas representacionais, que eles estão relacionados também com esses 3 itens, que é o visual, auditivo e sinestésico. O auditivo é a forma como você pensa em imagens, que pode ser colorido, preto e branco, perto ou longe, em velocidade, rápido ou câmera lenta. Está associado com todas as imagens que você consegue ver, ou dissociada, que é olhar de fora dela, entre outros. Nós temos também a questão da submodalidade auditivo, que é uma forma como você ouve e pensa os sons, que pode ser um volume alto, um volume baixo, perto, longe, algum timbre, ou tom de voz, a nitidez, se está claro ou não. E por fim o sinestésico, que é a forma como sente e pensa nos sentidos, relacionado com a sua localização da sensação, se ela é forte, se ela é fraca, temperatura, peso, duração, entre outros. Então perceba que aqui foi uma introdução, um briefing relacionado aos sistemas representacionais, muito utilizado em programação neurolinguística. E como o nosso foco é do processo de coaching de emagrecimento, essas são informações básicas que cabem o maior aperfeiçoamento, caso você queira se aprofundar um pouco mais relacionado a PNL. Por fim, nós temos as âncoras. É uma analogia, né, que são estímulos produzidos no ser humano que faz com que evocam emoções, lembranças e sensações. Então você pode ter âncoras de vários tipos, né? Como pensar um evento positivo, algo que aconteceu no passado, um encontro que você teve, que foi muito bom, que pode ter sido um relacionamento, algo muito marcante. Eu dou um exemplo aqui de um evento que eu tive no passado, que eu não posso falar data, porque essa data do evento é a data da minha senha bancária, por exemplo. Então foi uma âncora que eu tive de um evento que foi muito bom,
foi muito positivo com amigos, foi numa festa e que isso marcou para minha vida e que eu utilizo como senha do meu cartão de crédito. Então foi bem legal você ter esses eventos positivos. Posso também ter um evento negativo. Então imagina que você teve ali uma batida de um carro. Não sei se alguém infelizmente já teve isso, eu já tive, e é uma sensação horrível, porque você fica lembrando ou uma situação que não foi legal numa viagem. Então, são situações negativas que a gente vai ter que ter controle, que eu vou falar daqui a pouquinho como fazer isso. E por fim, quem aqui lembra de algum comercial de TV? Eu lembro da Caloi, por isso que eu coloquei aqui, ó. Não esqueça a minha Caloi. São coisas que a gente vê ou ouve e tem uma memória afetiva muito grande. Hoje se usa muito esse termo de memória afetiva para alimentos, né? Quando você come um alimento e lembra de uma situação, isso é também uma ancoragem. Então é por isso que é importante a gente definir o que é a ancoragem. Então são gatilhos visuais, aquilo que eu estou vendo, ou auditivo ou um sinestésico, que a gente falou dos sistemas representacionais, que estão associados aí com uma resposta ou um estado específico, algo que te deu uma lembrança que foi positivo ou negativo. São processos aprendidos, que você pode construir isso durante a vida, por isso que é importante você comemorar junto com os seus clientes os resultados. E a todo momento nós respondemos a âncoras. A todo momento podemos ter eventos que são positivos ou que são negativos e que a gente tem que transformar isso numa coisa sempre útil, né? Os gatilhos são eventos que precipitam outros. Então, por exemplo, toda âncora é acionada por um gatilho. Eu lembro de um curso uma vez que eu fiz sobre ancoragem, que o Master Coach falou assim, usa um elástico e que neste elástico, toda vez que você tiver um pensamento negativo, você vai fazer um estilingue, né? Mas não para machucar muito a pessoa, mas para que você lembre que aquela representação, aquele elástico, ele é o seu gatilho. E que toda vez que você aciona esse gatilho, você vai lembrar da sua âncora que é positiva. Então você pode ter ali do lado do seu escritório uma foto, uma imagem, são gatilhos que você pode acionar e quando esse gatilho é acionado, desencadeia uma ação impensada. Então é por isso que você tem que treinar isso. São os seus comportamentos, que pode gerar confiança, segurança, poder, sucesso, entre outros gatilhos. É importante que nesse momento agora você pense todos os gatilhos que você teve na sua vida. Pensa neles agora. Todos eventos bons. Eventos que você teve muita dificuldade. Sabe, eu dou um exemplo da minha formatura. Do primeiro curso que eu fiz de educação física. Como foi difícil fazer aquela faculdade. Eu fiz a matrícula, você tem dinheiro, paguei a primeira mensalidade, ficava devendo as mensalidades, no final do ano eu fazia eu renegociava, para depois no outro ano pagava a primeira mensalidade, enfim, foi um sacrifício tão grande, que eu não tenho vergonha nenhuma de falar aqui, abrir para vocês, que eu fiquei com o nome sujo 3 anos depois que eu me formei. Mas aquele dia da colação de grau, eu chorei. E eu percebi que se eu conseguir me formar sem ter condições financeiras, eu poderia fazer qualquer coisa. Então, todas as vezes que eu percebo uma dificuldade, que eu falo, não vou conseguir, não vai dar certo, eu aciono esse gatilho, eu volto para as minhas imagens antigas e eu falo, nossa, esse cara consegue. Português bem claro, esse cara é f... ele consegue. Se ele conseguiu se formar, ele vai conseguir qualquer coisa. Então, desculpa aqui soltar o palavrão, mas foi bem espontâneo para vocês. Mas eu acho que é importante você buscar essa ancoragem. E que quando você vai perguntar isso para os seus clientes, que é o tema da nossa próxima aula, mas já vou antecipar aqui que eu não estou aguentando para falar, você tem que identificar esses momentos de sucesso. Nós não acionamos os gatilhos de eventos negativos, apenas os eventos positivos. Enfim, as âncoras e a programação neurolinguística, elas ocorrem espontaneamente, então a todo momento você tem esses eventos
que podem ser instalados intencionalmente e mudar o nosso estado emocional. Não é todo dia que a gente está feliz. Não é todo dia. Eu já passei um momento muito difícil no final do ano agora, 2020 para 2021, se você está vendo aqui a gravação depois de um tempo. Mas enfim, você tem que instalar e pensar em coisas boas, pensar em coisas positivas, porque é através da ancoragem que podemos superar as nossas limitações, as nossas crenças que são limitantes. Sabe aquela vozinha que fica no ouvido, você não vai conseguir, você não vai conseguir? Quando você tem uma âncora, a âncora te ajuda a sair desse estado negativo e ir para um estado totalmente positivo. Por isso que a ancoragem ela é um processo que estabelece uma ligação de um estímulo que é externo para um estado interno. Então, ao se disparar os estímulos, a pessoa ela pode adicionar tanto o estado interno como o externo, que é o visual, o auditivo e o sinestésico que a gente falou. Falando aqui do estado interno, é quando você tem a soma de milhares de processos neurológicos e físicos da pessoa em um determinado momento. Então, toda aquela experiência que você teve te gera um processamento de informação no córtex que faz com que você tenha ali um estado que habilita ações positivas, como confiança, alegria, amor, liberdade. Tudo que você fez gerou essa sensação de que eu posso, de que eu consigo. E ao mesmo tempo, pode ser que você tenha algumas âncoras que são negativas, que pode desencadear estados que desabilitam, que são negativos, como medo, insegurança, ansiedade, mau humor. Por isso que você tem que saber ter esse controle. E ir para o estímulo externo, tudo aquilo que eu tenho internamente, promover para uma ação que é aquilo que te deixa animado, que incita a realização de algo, que faz com que você saia da zona de conforto e que promove uma resposta emocional, que pode ser visual, auditiva ou sinestésica. Aquilo que você vê te motiva, te gera um estímulo positivo. Aquilo que você ouve ou alguém que te toca e que fala, vamos lá, você consegue. Por isso que é importante a gente ter liberdade das nossas emoções, que é a liberdade emocional. Permite você escolher o que você quer pensar, escolher as respostas que deseja obter e ficar livre de padrões negativos do estímulo externo. E para que você tenha sucesso nessa ancoragem, a experiência de referência deve ser totalmente poderosa e marcante. Você tem que pensar em eventos que foram muito importantes, eventos que você teve muita dificuldade que você conseguiu. A partir do momento que você pensou nesses eventos, o momento ele precisa dessa ancoragem. Como que você vai acionar esse gatilho? Eu dei exemplo elástico. Eu poderia ter o exemplo de uma foto, eu poderia ter exemplo de um papel que fica na minha frente, um lembrete, um quadro. Você pode olhar para aquele quadro. Então, o momento que você precisa ancorar, ele deve ser estabelecido sempre antes de você ter a sensação negativa, antes do pico do estado. E aí você tem que reproduzir aquelas sensações positivas que você teve todas as vezes que você pensar de forma negativa. Por isso que você tem reprodução idêntica do estímulo na medida do possível, com localização, duração, intensidade. Então é você ser teletransportado para aquela situação, para aquele evento que te fez feliz. Um outro item que é fundamental você entender é você quebrar esse estado que eu falo de interrupção do padrão. Como assim? Se a pessoa está muito triste, se ela está deprimida, não é com uma palavra, com uma imagem que ela vai ficar sorridente e contando piada. Não é isso. Mas você entender que ela tem que sair daquela situação de tristeza, de situação de fracasso e pelo menos ir para o estado neutro. Porque nós sabemos que um dia após o outro a pessoa ela vai melhorar. Que existe aquele momento que a pessoa ela pode ter algumas recaídas. É por isso que muitos programas de emagrecimento não deram certo, porque ela foi tão comprometida por um período e aí depois ela teve uma recaída e que leva ela para o fundo do poço. Então você tem que acionar esses gatilhos e ensinar os seus clientes, as suas clientes,
a ter essa interrupção de padrão, ou levar para o ponto positivo, ou pelo menos para o ponto neutro. Então aqui um exemplo, ó, falamos o nome da pessoa, então você pensa numa pessoa que te lembra coisas boas, ouve uma música. Eu gosto muito de ouvir músicas. Quando eu não estou bem, para gravar, por exemplo, uma aula, para ter uma ideia, para pensar num conteúdo, eu gosto de ouvir músicas. E geralmente eu ouço músicas do passado, músicas dos anos 80, 90, aquilo me deixa calmo. Então, o estado calmo é o que eu chamo de estar no estado neutro. É por isso que tem esse método de ancoragem, que é de encadeamento de âncoras, né? Ele é muito útil para te levar de uma situação negativa e de uma forma em cadeia até que você esteja motivado, até o dia que você esteja positivo. Então, por exemplo, se você está com medo e insegurança, o ideal é que no primeiro momento você esteja no estado neutro, calmo, para depois alegre. Isso pensando nos gatilhos, nas ancoragens. Se você está oprimido, confuso, sem ideias, é importante você pesquisar, buscar informações para que você esteja mais seguro para você ter novas ideias. Então, tudo isso é importante para que você tenha esse processo, para que você entenda que as pessoas elas têm estados de humor diferente. Então, não é com uma única palavra que você vai fazer com que a pessoa ela tenha uma mudança de comportamento, uma mudança de hábito. E a ancoragem, ela é fundamental para que você tenha ali uma comunicação eficiente, até para entender em que momento que eu tenho que muitas vezes ir mais lento com o processo de coach, ou se eu posso acelerar, se ela está motivada, se ela está totalmente comprometida. Espero que você tenha gostado deste conteúdo. Aguardo você na última aula da introdução à PNL para falar sobre aplicando a PNL no processo de emagrecimento. Um grande abraço, até mais!